Olá pessoal, bom, dando continuidade aos recentes vídeos que eu publiquei a respeito do custo de vida em Portugal, hoje nesse vídeo eu vou tratar especificamente da questão da qualidade de vida portuguesa, da tão falada qualidade de vida portuguesa, que muita gente fala que quer mudar para Portugal porque quer a chamada qualidade de vida. Então eu vou mostrar um pouco disso, dessa questão da qualidade de vida, o que se trata realmente em relação a isso. E eu acredito que com os vídeos a respeito do custo de vida, mas a respeito dessa questão da qualidade de vida, do aspecto social da mudança para Portugal, eu acho que eu já tenho uma série de respostas para muitos questionamentos que me são feitos por pessoas que querem vir morar em Portugal. Quando você muda para um novo lugar, tem basicamente 3 momentos, tá? O primeiro momento é aquele primeiro encontro em que normalmente você tem um certo deslumbre, tudo é muito bonito, tudo muito maravilhoso, né? Dependendo do tipo de mudança que você vai fazer, obviamente. Mas o primeiro momento é aquele momento muito bom. Depois, no segundo momento, é aquele que você se depara de fato com a realidade do lugar. E ali, quando você conhece de fato como é a vida, os problemas, os pontos positivos, negativos. E o terceiro momento é aquele momento de adaptação, é quando você se adapta efetivamente ao local. Ou seja, você conheceu, teve o primeiro contato, teve esse segundo contato em que se depara de fato com a realidade. E o terceiro momento é aquela fase de acomodação, onde você de fato decide se vai permanecer no lugar ou não, e você de fato passa a viver aquela realidade ali. Esse período, baseado nas minhas próprias experiências pessoais, eu não estou falando nada nesses vídeos que sejam estudos científicos, são dados empíricos, é a minha experiência, é a minha vivência. Então, essa transição, normalmente ela dura pelo menos uns 5 anos. Menos do que isso é muito difícil. Todos os lugares que eu morei foi pelo menos 5 anos para eu realmente me adaptar àquela determinada realidade. Agora, em se tratando de Portugal, de fato, Portugal é um país muito bonito. Portugal é um país muito seguro. É um país assim que as pessoas são muito cordiais, alegres, divertidas. Eu particularmente acho o clima português muito bom, não é muito frio, não é muito calor, embora o período de frio de inverno seja maior, né, do que o período de verão. O verão é muito pequeno, mas assim, de fato Portugal tem muitos aspectos positivos, mas muito. Tudo aquilo que te mostram pelo YouTube, na televisão, de aspecto positivo, de fato, né? Isso realmente existe, tá? Mas o que deve se observar é o seguinte. Eu quero basear esse vídeo a partir de 2 vídeos que eu vi. Um é do Globo Repórter, uma matéria sobre brasileiros vivendo em Portugal, e outra é de um vídeo que eu vi de uma entrevista de um canal em que um francês, né, que vive no Brasil, mas nesse momento ele estava em Portugal, entrevistou 2 brasileiros, um casal de brasileiros que vivem aqui em Portugal. Então, falando das maravilhas, dos pontos positivos e tudo. Então, estou me baseando nisso. Para então falar a respeito dessa chamada qualidade de vida portuguesa. A primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: tem alguns mitos em relação à qualidade de vida portuguesa. De fato, como eu falei, é um país maravilhoso para se viver. Mas é o seguinte, muito se fala a respeito do sistema de transporte. Sim, o sistema de transporte é ótimo, excelente, se você mora nos grandes centros. Se você mora no centro do Porto, no centro de Lisboa ou no outro grande centro. Sim, é ótimo. Saiu do grande centro, saiu da ligação do metrô ou do trem, não existe transporte. O transporte é extremamente precário. E isso vai fazer muita diferença na sua vida. Por quê? Porque é o seguinte:
Você vai morar numa região, como a região que eu moro, onde não tem sistema de transporte. Praticamente não tem. O transporte aqui é basicamente para levar alunos na escola. Então ele funciona de 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. E com intervalos muito grandes, né? Intervalo às vezes de 3, 4 horas de um ônibus para outro. Então assim, ele é regular? É. Mas ele funciona só nesse horário de segunda a sexta-feira. Não tem transporte nem sábado nem domingo. E por que isso faz a diferença? Porque você precisa ter um carro. Muitas vezes o casal, se for um casal, precisa ter 2 carros. E se tiver filho, e aí a coisa complica mais ainda, né? E quando esse filho chegar na adolescência, na juventude dele, ele também vai precisar de um carro para se deslocar. Se os horários de trabalho forem diferentes, praticamente um carro por pessoa. É o que ocorre aqui na aldeia. É um carro por pessoa. Então isso já faz muita diferença e na sua despesa. Para morar próximo ao setor de transporte, que funciona bem como o metrô, você vai morar nos bairros mais caros. Então, muitas vezes, esse imigrante, ele não vai ter condições de pagar um aluguel nessas regiões. Então, ele não tem como morar nessas regiões. E aí fica muito difícil, né? Porque que a gente tem que ter em mente é o seguinte: existe um Portugal para os portugueses, para quem nasceu aqui, para quem tem família, para quem tem uma base muito bem estruturada familiar, para quem vai ter uma herança, mora em casa própria, né? Esse Portugal é excelente para esses portugueses. Agora, quando se trata de imigrante, eu estou falando do modo geral, não os imigrantes de classe média, né, brasileiro, que conseguem sair do Brasil e ter uma vida de classe média aqui. Aí esse Portugal é bem diferente. É aquilo que eu já falei em outros vídeos, ele vai viver no limite. Porque assim, no vídeo que eu vi, falava-se muito do transporte, que realmente é um mito. Esse transporte ele funciona realmente muito bem numa parte muito pequena de Portugal. A respeito, por exemplo, do lazer, esse lazer, o acesso ao lazer vai ficar muito caro. Os eventos, os shows, né? Acontece muito assim no verão, que são as festas de rua, as festas mais populares, mas se você quiser assistir um show, alguma coisa assim, uma casa de show, fica longe, você vai ter que rodar 25, 30 quilômetros, pagar 60 euros em um ingresso, às vezes um casal, né? 120 euros no ingresso, às vezes vai fazer um lanche, alguma coisa, então assim, é algo muito caro. Portugal está do lado da Espanha, do lado da França, tudo bem, mas para ir à França, para a Espanha, é algo que vai ficar muito caro para esse imigrante. Para o português, não, que realmente tem casa, que não paga aluguel, né? Uma renda que pode chegar a 500, 600, 800 euros de aluguel. Então fica muito difícil, né? Não tem como essa pessoa ter acesso a essa qualidade de vida. É isso que foi falado no vídeo, né? Que é um casal, mas é um casal. Uma pessoa, um dos membros desse casal era dentista. Então, assim, uma vez ele estabelecido, consegue se estabelecer aqui como dentista, certamente essa pessoa vai viver muito bem, né? Porque uma consulta aqui a um dentista são 40 euros. Então ele vai viver muito bem como dentista. Mas a grande maioria que vem para cá para ganhar um salário mínimo não vai ter acesso a essas coisas. Sem contar o seguinte: se você tem uma vida de classe média no Brasil, essa vida de classe média você não vai ter aqui. Bom, eu teria muitas questões para tratar, para conversar, para falar com vocês. Mas eu vou tratar de uma última questão aqui que eu acho fundamental importância para que te ajude a tomar a sua decisão. É o seguinte: até por conta dessa nova lei que facilita essa questão do pedido de vista e tudo, é fundamental você entender o seguinte, que uma coisa é viver como um nativo, para quem tem cidadania portuguesa, por exemplo. Outra coisa é viver como um estrangeiro. Então, Portugal tem cerca de 300 mil pessoas que ainda estão em situação irregular vivendo em Portugal. Que agora o governo tem tomado umas medidas no sentido de regularizar, facilitar um pouco a vida dessas pessoas. Então, para quem não é descendente de português,
ele vai pegar digamos, um visto de residência. Com 5 anos morando em Portugal, você pode já pedir a cidadania portuguesa. Só que é um processo que, além de gastar 300 euros, ele deve demorar mais ou menos uns 3 anos. Então, do período que você chega, e às vezes você leva, sei lá, 5 meses, 6 meses, 1 ano para conseguir alguma coisa, para conseguir uma residência, e depois disso você tem que viver aqui mais 5 anos trabalhando efetivamente, né, para quem tem um visto de trabalho, efetivamente. Depois de 5 anos você pede um documento que pode levar 3 anos. Então, praticamente 8, 9 anos mais ou menos para você ter a cidadania portuguesa, aí ter uma maior tranquilidade. Para quem, por exemplo, é casado com um português ou com uma portuguesa, já fica diferente, embora você tenha um cartão de residência, que pode ser provisório e depois permanente. Eu mesmo optei, eu poderia ter a cidadania portuguesa, mas eu optei por pedir o visto de residência. Hoje eu tenho um visto de residência permanente que eu só vou revalidá-lo daqui a 10 anos. Só que o problema de ter um cartão de residência é que a sua vida fica muito difícil. Dificilmente você consegue ter um cartão de crédito, dificilmente um financiamento, alguma coisa. A regra para quem, né, o mercado quando olha, né, nesse caso de consumo, para quem tem a residência e para quem tem a cidadania é totalmente diferente. Mas se você é casado com uma pessoa que tem a cidadania, essa pessoa vai conseguir tudo isso aí, não tem problema. Mas agora, para uma pessoa que vem para cá sozinha, né, com a residência, vai ser muito difícil. Vai ser uma luta e com muito custo ele pode conseguir um cartão de crédito. Então, isso já é uma coisa que pesa muito. Sem contar, como eu já falei, aquele custo de vida. Muitas vezes a pessoa vem para cá, vai morar numa casa com 5, 6, 7, 8 pessoas. Aí tudo bem, você divide o aluguel com 5 pessoas, você consegue até viver bem. Mas você não vai ficar vivendo isso a vida inteira. Uma hora ou você vai querer morar sozinho, ou vai querer morar com alguém, e aí, para você sair, aí já muda totalmente de figura, porque aí o custo de vida já fica bem alto. Morar sozinho em Portugal é praticamente impossível, porque não tem imóveis para isso. O governo português, Portugal vive uma crise imobiliária muito grande. Os aluguéis são muito altos, são poucos imóveis e é muito complicado. É diferente das cidades brasileiras, que uma pessoa sozinha consegue um apartamento pequeno para morar e tudo, ou um casal consegue alguma coisa baratinha. É muito difícil, Portugal é muito difícil. Então isso faz muita diferença na sua vida. Então, de tudo que eu falei, né, quando eu vi essas 2 matérias do Globo Repórter, desse casal, muita gente está se baseando na classe média, que muda para cá e consegue levar uma vida de classe média, como eu conheço pessoas assim, né? E realmente essas pessoas vivem muito bem. Mas aquelas pessoas que vêm para cá e que não conseguem ter essa vida, que tinha uma vida de classe média e não conseguem ter, é muito difícil. Se me perguntar, igual a pessoa que vive no limite, né, que ganha salário mínimo, um casal, cada um ganha salário mínimo. Olha, se você vivia nesse limite no Brasil, é melhor viver no limite em Portugal. Se você levava uma vida muito simples no Brasil, é melhor levar uma vida em Portugal, né? Se você acordava às 5 horas da manhã para pegar um trem lotado em São Paulo ou no Rio de Janeiro, atravessar a cidade toda e todas aquelas dificuldades, realmente em Portugal vai ser bem melhor. Então é isso que tem que se ponderar. Não tem como eu falar, ter uma receita própria para isso. Cada um vai ter a sua própria experiência, a sua própria vivência. Mas que tem que se levar em conta isso. É um país bonito, é um país lindo e tudo, com boas oportunidades, mas que você vai se deparar com todos esses problemas, com todas essas dificuldades. O vídeo de hoje foi sobre isso, sobre essa questão, alguns aspectos dessa ideia de qualidade de vida em Portugal. Se alguém tiver alguma dúvida, como sempre falo, deixa um comentário, manda uma mensagem, alguma questão, para que eu possa responder, ou quem sabe no próximo vídeo. Eu espero que tenha ajudado bastante a quem pretende migrar.
e que tem ajudado bastante na sua tomada de decisão. E fico por aqui e até a próxima, e não deixa de compartilhar e curtir o vídeo e dividir deixar um comentário para que a gente possa dividir a nossa experiência.